Fala, queridos, tudo bem? Boa tarde para vocês. Primeiro vídeo de alguns que eu vou publicar hoje. Mais tarde tem uma mini prévia de Packers e Titans, um dos Thursday Night Footballs mais importantes da temporada. E também tem as prateleiras de times ao vivo daqui a pouquinho, final da tarde, umas 6 horas mais ou menos. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, venham juntos. Clica aqui embaixo, se inscreve, vem, vamos juntos! Vai ser maravilhoso esse final de temporada da NFL. Bom, dito isso, o Dak Prescott. Dak Prescott é um quarterback difícil de avaliar. O Dak Prescott é um quarterback bastante difícil de avaliar, porque hoje o Dak Prescott, para mim, ele é um grande Big Mac. Você curte, mas o que é um Big Mac? O Big Mac é um lanche bom do McDonald's. Eu gosto, tá? Hoje em dia, quanto mais velho eu estou, menos eu gosto de McDonald's, para ser sincero. Mas eu vou no basicão, lá no tradicional, no Big Mac e tal. Só que é muita caloria vazia. Se a gente pegar os números do Dak Prescott, ele não tem números ruins, tá? E aí depois da derrota, no geral, na temporada, na carreira, desde 2016. E aí, essa é uma anatomia, eu estou dissecando um pouco o Dak Prescott, sem também falar muitos números para não virar um congresso do ITA, mas os números dele são acima da média no geral. E depois da derrota de domingo contra os Packers, que não foi contra um time com campanha positiva, mas foi um jogo grande, eu mandei um e-mail, entrei em contato com o departamento de pesquisa da ESPN americana, pra gente fazer uma pesquisa junta, sobre os números do Dak Prescott contra times abaixo de 50%, entrando na partida contra ele, e acima de 50%. Obviamente os números caem um pouco, né? Tirando o rating, touchdown, interceptação, jardas por passe, o rating até sobe contra times acima de 50%. Mas isso é normal que caia. E os dois números acima do Dak contra times acima de 50%, ou seja, que entram na partida com campanha positiva, e os números abaixo, os dois números são acima da média da NFL contra adversários assim. E o Dak Prescott é um quarterback acima da média, né? Eu acho que isso a maior parte das pessoas deve concordar. Houve aquela polêmica de quanto ele deveria receber, pouco, muito, papapi, popopó. Mas a verdade é que ele é um quarterback acima da média. E sendo um quarterback acima da média, naturalmente, se ele fosse o próximo a renovar, ele iria ganhar um dos maiores contratos da posição. É assim que as coisas funcionam, não adianta falar A, B, C, D, E, vai ser assim que vai funcionar. Tá? Se o Jalen Hurts tiver que renovar o contrato, ele vai ganhar um salário altíssimo, porque ele é o próximo a renovar e ele é um quarterback acima da média. Lamar Jackson, mesma coisa. Por mais que todo mundo tenha ressalvas aí em ponto 1 ou 2 em relação a um quarterback acima da média, sendo ele acima da média, ele vai receber esse contrato. O Dak recebeu. Agora, o Dak, para mim, como um todo, ele é um quarterback de caloria vazia. Por quê? O Dak Prescott, ele consegue ser superestimado e subestimado ao mesmo tempo. É uma coisa muito louca isso. Se o Dak Prescott fosse quarterback do Tennessee Titans e não do Dallas Cowboys, ou seja, e eu estou citando o Tennessee porque é um time que vem sendo vitorioso de um mercado consumidor menor. E o Dallas Cowboys é o Flamengo da NFL nos Estados Unidos. É um time de torcida nacional e os jogadores recebem mais pressão do que outros e estão mais na mídia do que outros. É só ver a quantidade de propaganda de colchão e sopa que o Dak Prescott faz ao longo do ano. Se ele fosse quarterback do Tennessee Titans, ele seria um quarterback muito menos subestimado. Bateriam muito menos no Dak Prescott, tenho certeza absoluta. Com os mesmos números, com as mesmas campanhas, com 1-3 em pós-temporada, ele tem só uma vitória em pós-temporada, foi aquele jogo contra Seattle, que o Pete Carroll estava completamente louco, viciado no jogo terrestre, enfim, foi um jogo bem atípico, o Schottenheimer também chamou muito mal o ataque de Seattle e Dallas venceu o jogo. Talvez esse tenha sido o último jogo grande mesmo que o Dak Prescott venceu, tá? Então ele consegue ser subestimado e superestimado ao mesmo tempo, porque por mais que os números dele sejam acima da média, ele é um pouco superestimado por quê? Ele entrega campanhas boas em temporada regular, mas em playoffs não tem uma boa marca. 2, o Dak Prescott teve grandes times no passado recente, e tudo que tem para apresentar é um divisional round contra os Rams, basicamente. 3, o Dak Prescott é um bom quarterback, mas ele tem falhas claras no jogo dele, especialmente segurar a bola demais ou não conseguir antecipar bem os passes. Esse é um problema do jogo do Dak e sempre foi, e sendo muito sincero, eu acho que sempre vai ser. E ele acaba sendo superestimado por quê? Por conta da história, por conta da narrativa do Dak Prescott, para além de jogar em Dallas. Porque o Dak foi uma escolha de quarta rodada que jogou muito melhor do que qualquer escolha normal de quarta rodada. E ele bancou o Tony Romo em 2016, que era o grande ídolo da franquia nos 10 anos anteriores. Ele colocou o Tony Romo no banco e o Romo aposentou.
Ele jogou bem na pré-temporada, começou o ano bem e deu tudo certo. Naquela época, os Cowboys tinham a melhor linha ofensiva da liga e soltava a bola muito rápido o Dak pro Cole Beasley, especialmente. Esse é o jogo que é o ideal pro Dak Prescott. Daí a importância de ter o melhor corpo de recebedores o possível para os Cowboys e daí a importância, talvez, de trazer o Odell. Eu acho que o melhor encaixe possível, sem contar os Giants, óbvio, porque os Giants não tem ninguém no corpo de recebedores, desses times que estão na briga, seria o Dallas Cowboys. Com 3 recebedores, pacote, um tight end, um running back, 3 wide receiver, seria lindo pro Dak contar com o Odell, especialmente na red zone, em jardas após a recepção, e soltar a bola rápido pro Odell. Enfim, acabou virando um monte de parênteses esse vídeo. Os Cowboys jogam neste domingo às 6h20, transmissão da ESPN2 e Star Plus, contra o Minnesota Vikings. Esse é um jogo que o Dak precisa ganhar, porque ele vem de um jogo nesse mesmo horário, de audiência nacional dos Estados Unidos quase, contra os Packers, que ele não jogou bem. Que ele teve interceptação e que ele teve um desempenho terrível em terceira descida. O Dak Prescott foi o maior culpado da derrota de Dallas? Não, eu acho que o Dan Quinn tem culpa de não colocar o Micah Parsons tanto para ir para cima do quarterback, a lesão do Anthony Barr como um todo, eu acho que é um agravante na questão da defesa terrestre. Enfim, tem N outros elementos que não só o Dak Prescott, para ser muito sincero. Mas o grande quarterback, não só o quarterback acima da média, o grande quarterback, ele carrega o time nas costas e ele vence jogos. Como o Brady fez no final do jogo contra os Rams, por exemplo. O Dak Prescott precisa vencer um jogo grande nessa temporada. Ele precisa urgentemente vencer um jogo grande. E aí eu estava conversando com o Davis, que fez um texto muito legal sobre pro Pro Football, e aí eu falei para ele, olha, só não coloca muitos números no texto, porque os números, eles não são ruins do Dak. Aí ele falou, então, justamente, mas o problema é que quando foi a última vez que o Dak ganhou um jogo grande? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não sei. Tipo, que ele ganhou mesmo, que eu faria um vídeo no dia seguinte, que a gente faria um texto no dia seguinte, tipo, nossa, Dak Prescott, Talvez tenha sido esse jogo contra Seattle, que, cara, foi antes da pandemia esse jogo, faz muito tempo. Faz realmente muito tempo essa partida. Que ele correu no final, tal, foi um bom jogo dele. Agora, esse é o problema. O Dak Prescott é um quarterback superestimado e subestimado ao mesmo tempo. É um quarterback que ele é melhor que os quarterbacks batata frita, Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo, Jared Goff, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo tão superestimado por esse fator que ele não aparece quando precisa. E o jogo de domingo contra Minnesota é o jogo que ele precisa aparecer, porque senão Dallas se complica até pelo wild card. New York Giants joga contra o Detroit Lions, tem tudo para vencer a partida com o Saquon Barkley tendo 138 jardas corridas. Então, para os Cowboys é um jogo muito importante. Para o Dak, depois desse jogo ruim contra o Green Bay Packers, é um jogo muito importante. É um termômetro para os dois times. Para os Vikings menos, né? Porque venceu o Buffalo Bills daquela forma. Para os Cowboys, vindo de uma derrota, é um jogo que o Dak tem que colocar o seu nome aí no mapa da NFL de vez nessa temporada. Porque muito se fala, muito se defende, muito se critica. Agora é com ele, certo? Fizemos o que podíamos. Mais tarde, então, prateleiras de times. Mais tarde, uma mini prévia de Packers e Titans exclusivo para os membros do Curte Plus. E eu espero vocês aí para a live de prateleiras de time. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu entro em live, em vivo, para a live. Vivo, espanhol, em vivo. Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos. E coloca aí seu comentário. O que você acha do Dak Prescott? É superestimado ou é subestimado? Coloca aí. Beijo.